Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Desbrava Sinop, o nosso podcast que está sendo realizado todas as semanas. Eu sou Gelson Pandolfo e hoje tenho mais uma entrevistada especial para falar um pouquinho mais da sua carreira, da sua vida, nossa querida Janaína. Tudo bem, Janaína? Tudo ótimo, Gelson. Obrigada pelo convite. Muito bem. Nesse episódio, nós vamos estar falando sobre um tema muito interessante e vou deixar surpresa para daqui a pouquinho. E hoje os nossos parceiros que estão apoiando o nosso podcast são Renan Burim Ar-Condicionado e Mundo dos Bots. Bom, começando aqui com a nossa querida Janaína. Janaína, toda vez que nós começamos um podcast, a gente quer saber um pouquinho do início da carreira, onde que você nasceu, e eu queria que você contasse para nós da onde que nasceu a Janaína Anacleto. Eu venho de uma família de 3 irmãs, onde eu sou a do meio, isso já conta bastante coisa. Eu nasci em Itabaporã, e uma curiosidade a respeito disso é que eu nasci em casa, com uma vizinha que se tornou a parteira desde então. Não deu tempo de ir para o hospital. Itabaporã, para quem não conhece, é uma cidade muito pequena, e eu venho daí. Então, a minha origem é de uma família que me ensinou valores e me ensinou a olhar para pessoas. A partir disso, isso sempre me interessou, e eu acabei optando pela psicologia, estudando psicologia e experimentando muitas áreas. E nesse experimento, o que eu mais me adaptei, o que eu mais me vi atuando foi na área de psicologia do trabalho. A gente sabe que a psicologia, ela é um trabalho bem, vamos dizer assim, subjetivo, né? Para as pessoas que não têm conhecimento. Uhum. Como que você vê hoje, quando as pessoas vão fazer psicologia, muitas vezes para se entender? É real isso ou não? Lê do engano. A gente ouve muito das pessoas que pensam em iniciar a psicologia, que vão lá para se entender melhor. Eles vão conseguir isso na análise, na terapia, né? Na psicologia, a gente vai conseguir entender quem é o ser humano, aquele indivíduo que é diferente dos outros, né? A gente fala que indivíduo porque é aquele que não se divide, aquele que é um. Então, você vai para a psicologia, na realidade, para entender o ser humano como um todo, a concepção de homem. Mas para se entender é só análise e terapia mesmo. Muito bem, olha, quebrando tabus. Janaína, quando que você entrou efetivamente na carreira? Você sempre trabalhou no RH com essa área de humanas ou profissionalmente você já atuou em outras áreas? Profissionalmente, além de auxiliar a minha família com comércio, não. Eu sempre trabalhei com psicologia mesmo e psicologia do trabalho. Eu tive um flerte com clínica ali no início, mas eu sempre tive, desde antes da faculdade, na psicologia do trabalho. Eu fiquei sabendo que você, quando começou, você já começou a trabalhar numa grande corporação e aonde que você atuava. O que esse trabalho ensinou, te mostrou da realidade no mercado que nós atuamos hoje? Iniciei a época que estava juntando Sadia e Perdigão. Então, eu passei por esse processo de transição, de perceber o que é que dava certo na Sadia, o que é que dava certo na Perdigão para virar BRF, processos mesmo. Então, foi aí que eu comecei a flertar com processo, organização de processo, verificação de clima, o trabalho da psicologia nas organizações que sai do subjetivo. Então, é um trabalho completamente objetivo, quantitativo. E aí foi quando me chamou a atenção mesmo, porque eu gosto de coisas objetivas. Assim que eu me formei, eu iniciei o trabalho em uma consultoria lá em Cuiabá com uma grande mentora minha que se chama Carol Figueiredo. A partir disso e dessa experiência que durou ali por volta de 2 anos, finalizando esses 2 anos eu me casei e houve a necessidade de eu me mudar de Cuiabá. Então, me mudando de Cuiabá foi quando eu abri minha própria consultoria. Então, fui criando esses processos e a partir de experimentações, fui criando a minha forma de trabalhar e eu estou aí atuando já há 10 anos como consultora autônoma. Janaína, quando a gente vai falar hoje em recursos humanos, em contratação de colaboradores, a gente tem a famosa análise comportamental. O que é essa bendita análise comportamental? Na verdade, a análise comportamental ela serve
para qualquer pessoa em qualquer ocasião nas empresas e fora dela. Ele serve para você conseguir compreender qual que é a tua formação de comportamento. Então são grandes 4 perfis comportamentais, sendo eles executor, comunicador, planejador e analista. Então a gente consegue entender quanto % de cada perfil esse colaborador tem. A gente consegue entender qual que é a área de talento dele, qual que é a abertura dela para o novo processo, por exemplo, qual que é o modelo de gestão dessa pessoa, como ela reage frente a desafios, como ela se relaciona com pessoas. Então, a análise comportamental, ela vai me dar uma gama de possibilidades. Ela me dá, inclusive, o estilo de venda que aquela pessoa vai ter. Então, a gente consegue trabalhar colocando a pessoa certa no lugar certo. Ou dentro das empresas, por exemplo, a gente consegue levar aquela pessoa para a área de talento dela, desenvolver ela dentro da área de talento dela, e com isso, é uma pessoa que vai trazer muito mais benefícios para a empresa e para ela mesma, porque vai estar atuando dentro daquilo que ele tem talento. Janaína, a gente sabe que muitas vezes o empresário ele acaba não contratando um profissional para fazer a contratação, fazer toda essa análise que a gente está falando aqui. A não contratação correta, vamos dizer assim, num colaborador, o quanto que pode impactar no negócio de uma empresa se não tiver a função correta com o perfil correto para aquela vaga? Isso pode causar, causa diversos danos na realidade, né? Um deles é a rotatividade de colaboradores no que diz respeito a valores, a dinheiro mesmo, o custo da rotatividade de uma empresa. O segundo é a compreensão do restante daqueles colaboradores de que aquele lugar não adapta muito bem quem está chegando. Além disso, leva tempo de treinamento. Então, essa pessoa precisa de tempo para ser treinada. Então, na verdade, é um grande ciclo de perdas que a empresa tem. A análise comportamental, ela é cara para uma empresa estar montando, fazendo isso, essa contratação, ou ela é acessível? Ela é acessível. O caro é uma percepção de quem está comprando muitas vezes. Porque quanto custa o valor de uma contratação? Quanto custa o valor de uma demissão? Quanto custa você contratar uma pessoa, ela passar 3 meses na sua empresa e sair? Então, na realidade, é uma questão de percepção. Na minha concepção, ela é um investimento de baixo custo, porque com ela, além de você fazer a contratação e você entender a pessoa certa para o lugar certo, você consegue fazer o plano de desenvolvimento daquela pessoa dentro da sua empresa. Janaína, quais são, no teus anos de trabalhos aí, quais são os maiores desafios ou maiores dificuldades que os gestores têm na gestão das pessoas, na gestão do recurso humano dentro das empresas? Eu acho que essa pergunta, para eu te responder, eu vou ter que voltar um pouquinho. Muitas vezes acontece dessa pessoa que é promovida a gestora, ela não ter desenvolvimento de liderança. Então, ela é promovida a partir da competência técnica, ou seja, ele faz muito bem a função operacional que ele já faz. Então, as pessoas, os donos das empresas ali, os gestores, veem que dá para subir ele de função. Então, ele vira um líder, ele vira um gerente. Essa pessoa não está desenvolvida para a liderança. Então, geralmente, ele sai entre os pares, sobe de função, mas ele ainda não está adaptado e não sabe processos, técnicas de liderar pessoas. Então, acaba, na realidade, queimando uma promoção. O cara não vai desempenhar lá e ainda a gente tem um trabalho aqui com a equipe aqui embaixo. Isso é muito clássico na área de vendas, né? O melhor vendedor vai ser o gerente comercial, normalmente. Muito, e aí acontece Exato. BO. Aí você pega uma pessoa que é excelente, tem uma habilidade excelente em conversão de venda, enfim, e leva ele para um lugar de gerir pessoas. Não que ele não possa, inclusive, muitos podem e se desenvolvem para isso, mas na grande maioria das vezes o que esse cara faz muito bem é vender, não é gerir pessoas. E aí você perde um vendedor e perde um gerente. Janaína, para gerir pessoas hoje, eu como gestor, eu consigo fazer olhando de forma geral, ou existem ferramentas que apoiam com informações mais qualificadas, mais técnicas sobre a gestão que eu devo fazer? Existem e são necessárias, senão a gente cai naquele campo do subjetivo. Então, eu acredito que fulano desempenhe bem uma função. Eu olho e vejo que aquele fulaninho ali se mexe mais do que o outro. Então, isso acaba ficando muito subjetivo. Uma gestão de pessoas bem feita, ela é quantitativa.
Então, a gente faz avaliações, a gente mede a competência técnica, a competência comportamental, quanto aquela pessoa tá entregando dos valores da sua empresa. Então, a gente mede todo o desempenho da pessoa para daí a gente conseguir fazer esse desenvolvimento. Jane, você falou que faz 10 anos que você atua no mercado, certo? Certo. Nesses 10 anos houve uma evolução aí no comportamento das pessoas, principalmente com o advento da tecnologia mais conhecido como redes sociais. Qual que é a diferença do profissional antes das redes sociais e o profissional hoje, principalmente os jovens quando entram nas empresas? Porque a gente sabe que é desafiador, né? Os jovens. Quais que são as maiores dificuldades que você vê que o empresário, até mesmo os profissionais, vem enfrentando com isso? Na realidade, Gelson, não é só o jovem. A gente tem esse comportamento de excesso de uso de rede social em toda a empresa, indiferente da geração ali. O jovem, ele tá assim mais ligado, né? Mas a empresa como um todo, hoje a gente vê bastante com esse problema de uso abusivo de rede social. E o que acontece no comportamento das pessoas? Porque normalmente o que a gente vê é a reclamação dos donos de empresas, né? Ah, o jovem hoje entra na empresa como estagiário, daqui 6 meses ele quer ser o gerente da empresa. Essa rapidez na escalada das funções, como que se enxerga isso no mercado, no cenário atual que a gente vive? Nós estamos vivendo o ingresso hoje da geração Z, que nós chamamos, né? Acho que essa pergunta tem relação com isso. É uma outra geração, Gelson, com outro estilo de comportamento, com outras demandas e com uma forma de pensar diferente. Eu acho que o grande desafio das empresas hoje é equilibrar. O quanto a gente vai abraçar dessa nova geração e o quanto a gente vai imprimir a nossa. Essa guerra de gerações não vai funcionar. A gente não vai fazer com que eles vão agir e pensar da forma como nós pensamos. A gente foi criado de uma outra maneira, né? A nossa progressão de carreira foi nos vendida de uma outra maneira, foi vendida para essa nova geração de outro jeito. Então, ou as empresas aprendem e se adaptam a esse novo mundo, ou a gente vai ficar sem colaborador, porque é eles que estão chegando aí. Uma outra opção, e que eu acho muito bacana, Gelson, é as empresas voltarem a olhar para esses colaboradores que estão saindo do mercado. Né? São esses colaboradores que vão ensinar essas novas pessoas a trabalharem. Muitas vezes eu vejo pessoas, mas eles não entregam, mas precisa dar uma olhada também em como essas pessoas estão sendo vistas e absorvidas e treinadas, compreendidas pelas empresas, porque é essa a nossa força de trabalho. E eu acredito que vai ser um desafio para os gestores, né? Principalmente na área comercial, que é uma área que praticamente ela é impactada por resultados efetivos de números, né? A gente vê que é um impacto muito grande e os gestores estão cabelo em pé, né? Porque eles estão numa guerra interna e externa grande, né? Isso. Assim, uma grande, talvez, ferramenta para um gestor usar nesse desafio é pensar que a gente não gere uma equipe da forma como nós somos. Nós gerimos uma equipe de acordo com como aquela pessoa responde. Então, indiferente da geração que ele for, é preciso fazer um mapeamento, uma compreensão dos comportamentos daquela pessoa, quais são os motivadores dele, para que o gerente consiga trabalhar no motivador daquela pessoa. Você acha que os gestores estão preparados para isso? Você acabou de falar, porque é desafiador, é sair da zona de conforto e é uma fora da curva muito grande para a realidade atual, né? É sim. E aí, o que diferencia um grande gestor dos demais? Compreensão de pessoas. É isso que diferencia um gestor. É ele entender de pessoas e comportamentos. De operacional, provavelmente ele vai aprender muito rapidamente. Agora, a compreensão de pessoas, a competência comportamental é o que faz uma pessoa progredir profissionalmente e ter sucesso. A competência técnica, ela é aprendida. Se a pessoa tiver uma abertura para a aprendizagem, ela vai aprender muito rápido. Agora, se ele não tem as competências comportamentais necessárias, ele não vai conseguir nem se desenvolver, nem desenvolver uma outra pessoa. E esse é o grande desafio da liderança. Se desenvolver no que diz respeito à compreensão do ser humano e comportamento. Passando essa fase aí dessa geração Z, e a gente também tem um outro desafio que é
como manter os colaboradores na equipe? Que principalmente na nossa região aqui existe uma rotatividade muito grande de colaboradores nas empresas. Como resolver esse problema? Como reter colaboradores? E aí eu vou colocar outra pergunta junto para você. Tem muito empresário que fala assim, eu não vou treinar meu funcionário porque o meu concorrente vai lá e vai pegar ele. Tá, vamos lá. Eu vou começar pela sua primeira pergunta, então, que é como reter um colaborador. Sinop, região, tem um problema crônico, que é falta de mão de obra. Então, a gente não tem hoje em Sinop mão de obra suficiente para suprir as vagas que nós temos. E aí a gente cria-se uma cultura da não permanência em empresas, porque se eu não estou gostando dessa empresa, tem ali uma dezena de outros trabalhos onde eu posso oferecer, vender minha força de trabalho, né? O que as empresas podem fazer em relação a isso? Trazer diferencial para a sua empresa, fazer com que essas pessoas queiram estar nas suas empresas. O que motiva um colaborador a estar numa empresa? Então, isso diferencia de acordo com cada ramo de atividade. Então, o que engaja e que faz com que permaneça um colaborador num lugar é diferente do que vai fazer permanecer em outro lugar. É preciso que se faça um estudo de compreensão. Ô, Janaína, quando você fala que existem vários motivos, né, o financeiro hoje é o principal item que segura profissional dentro de uma empresa? Isso vai depender da faixa salarial. Se for uma faixa salarial mais baixa, ali próxima de um salário mínimo, vamos chamar dessa maneira, sim, ele faz diferença para a permanência da pessoa dentro da empresa, porque R$50 a mais, R$50 a menos, faz com que mude a compra do mês daquela pessoa. Então, remuneração para uma faixa salarial mais baixa faz diferença, sim. Quando a gente vai aumentando o valor salarial, o que faz com que uma pessoa permaneça na sua empresa é o pertencimento. O que é esse pertencimento que tanto se fala, que tanto se discute, a gente vê na internet, tem que pertencer, o pertencimento. O que é isso na prática, para quem nunca ouviu falar ou não sabe o que é? É se sentir parte. Sentir que ele também faz parte da roda que gira aquela empresa. É o popular vestir a camiseta da empresa? Vestir a camisa. Só que também, Gelson, vamos lá. Existe uma cultura que o funcionário tem que vestir a camisa, mas tem que olhar como que essa empresa está olhando para esse colaborador também. Então, eu acredito sempre que é uma via de mão dupla. Eu não acredito que ninguém está fazendo favor para ninguém. Nem o empregador faz favor para o funcionário, para o colaborador, nem o colaborador faz favor para o dono da empresa. É uma troca de serviços. Eu preciso comprar uma mão de obra, você vende uma mão de obra e a gente tem um acordo, é um contrato. Então, para mim, funciona dessa maneira. É uma via de mão dupla. Você falou para mim aqui que quando você estava fazendo estágio lá nas duas empresas que estavam em fusão, você aprendeu algo interessante que me chamou a atenção, que é a questão de processos, né? A gente sabe que processo dentro de uma empresa, para quem tem uma empresa média ou grande, normalmente já tem isso implementado. Mas aquele empreendedor que está começando, que começou a empresa do jeito que aconteceu, cresceu, como que ele consegue implementar um processo? E o que é um processo dentro da empresa? Vamos lá, o que é um processo? O que é um processo? O processo é um modo de fazer. Por exemplo? É assim, vamos pensar que a gente vai fazer um bolo? Vamos. Então, primeiro você vai colocar lá... Então, primeiro você tem que colocar o ovo, você coloca o açúcar, bate. Porque aquilo vai fazer com que tenha uma consistência necessária para você colocar o restante dos ingredientes. Então, numa empresa é o passo a passo. Então, o que a gente faz primeiro, como a gente faz, qual que é o fluxo de trabalho, sai daqui e vai para onde? Quando a gente vai estudar processo em empresas, a primeira coisa que a gente vê é se o fluxo de trabalho está conforme. Ou seja, se não tem retrabalho, se não vai e volta, se não dá para a gente tirar decisão, o processo de decisão, para que flua melhor o processo, seja mais rápido. É olhar o modo como é feito e ver o que é que pode ser melhorado, processo de melhoria contínua. Então, a gente sempre vai verificar o que é que pode ser melhorado naquela empresa. Então, como que se desenha isso? Se desenha fazendo um fluxo da atividade, fluxo é como a gente faz, depois a gente descreve minuciosamente a atividade onde todas as pessoas precisam fazer igual. Existem processos flexíveis e processos que não são flexíveis. Então, a gente vai verificar isso, trabalhar, organizar uma empresa como um todo através dos processos. É a marca de uma empresa. A gente, conversando com alguns empresários, a gente ouve assim que normalmente o empresário não quer perder o tempo
para organizar o processo, porque ele acha que está perdendo tempo. E a gente vê principalmente empresas fora do Brasil que elas são muito práticas, né? Praticamente o cara começa, antes da empresa, começa o processo, né? Aham. Isso faz diferença para quem está começando uma empresa, começar certo já com o processo, você conseguir, claro, nem sempre todo mundo consegue, mas a gente consegue começar uma empresa com processo já funcionando? Consegue sim. A gente, vou voltar, tá? Consegue sim iniciar uma empresa já com os processos desenhados. O que vai acontecer é que provavelmente no dia a dia a gente vai verificar o que é que precisa ser mudado. A gente cria o melhor dos mundos ali e com o dia a dia a gente vai melhorando aquele processo. E a gente volta para a melhoria contínua. A gente vai estar sempre melhorando o processo, aparando, às vezes diminuindo, criando um novo braço para melhorar ou para ir para, sei lá, melhorar um novo fluxo num novo setor. Vai estar sempre em movimento. Ele é vivo. Ô, Janaína, em que tamanho da empresa a falta de um processo bem definido e bem claro impacta no negócio e quais são as consequências disso? Existe um estudo que diz que uma empresa, a partir de 8 pessoas, se ela não tiver processos, ela não vai funcionar direito. Eu vou voltar de novo para poder falar esse final melhor. Existe um estudo que diz que uma empresa, a partir de 8 pessoas que não tem processos, a tendência dela é falir. É fechar, porque você não consegue entregar um bom serviço. Muitas vezes a reclamação do mau atendimento das empresas pode ser essa falta de processo interno? Com certeza. Com certeza. Olha. O erro no processo faz com que o erro no processo faz com que o cliente perceba que a sua empresa não é confiável. Então, o processo precisa correr muito certinho para que o cliente tenha uma boa experiência com a sua empresa. Seja o processo de atendimento, seja o processo de venda, de pós-venda. Ô, Janaína, de quem é a responsabilidade de desenvolver um colaborador? Essa pergunta é bastante capciosa. Em que sentido? Se eu tenho uma empresa e eu quero que as pessoas desempenhem bem, é minha responsabilidade. Então, mais caro do que treinar um colaborador e ele sair, é não treinar e ele ficar com baixo desempenho. Então, pensando por esse lado, é responsabilidade da empresa desenvolver aquele colaborador, tanto em competência técnica e, mais importante, em competência comportamental. É o comportamento que faz com que essa pessoa desempenhe melhor dentro da sua empresa, que tenha um bom clima de trabalho e que todo mundo vai trabalhar bem. Em contrapartida, a gestão de carreira de cada pessoa é responsabilidade dela. A gestão da minha carreira, da carreira das pessoas que são ligadas a mim, que trabalham comigo, é responsabilidade delas também. Qual que é o planejamento estratégico desta pessoa para a vida profissional dela? Os colaboradores fazem isso? Poucos. Muitos deles terceirizam a responsabilidade para a empresa. Muitas vezes de forma inconsciente. Eles acreditam que é responsabilidade da empresa promover eles, ver o valor deles. Não, muito pelo contrário. Nós somos uma empresa. Sendo você CLT ou não, você é uma empresa que está vendendo serviço para aquela outra empresa. Então, como que você está valorizando o seu produto? O que você tem investido no seu produto hoje? Hoje, você, CLT, como você tem investido no seu produto, no seu? Você tem se desenvolvido, tem estudado, tem adquirido novas experiências, novas competências técnicas? Como você tem desenvolvido o seu comportamento? Porque é você quem tem que valorizar o seu trabalho. Janaína, nas empresas que você atua, sei que você atua em várias empresas de vários portes, quando vocês vão fazer a seleção de novos funcionários, como que está o nível dessas pessoas preparadas? Porque a gente vê muito aí Senai, Senac lançando um monte de curso, estágio e nunca as vagas são completadas. E aí a gente vê um outro lado que existem muitas pessoas hoje que estão desempregadas, estão buscando emprego e não acham. Isso é a falta de, como você falou talvez, esperando que outro qualifique você para você buscar uma vaga de emprego e ser contratado? Hoje a gente tem um mercado muito complexo, uma baixa qualificação, baixa procura por qualificação. Então, eu não consigo pontuar exatamente qual é o motivo
das pessoas não buscarem esses aprimoramentos. A gente tem muita opção hoje. A gente tem a opção do YouTube, Gelson. Exatamente. Né? Então, sempre que eu estou desenvolvendo pessoas, eu estou dando treinamento, eu falo, tira 20 minutos do seu dia e assiste alguma coisa que você quer se desenvolver no YouTube. Se você assistir 3 meses de um mesmo assunto, você, no final desse tempo, você sabe muito sobre aquilo. Muito. Se a gente pegar o tempo de uso de todo mundo aqui hoje e ver o tempo que a gente dedica à rede social hoje, a gente fala que tirar 20 minutos para estudar, não é muito tempo. É porque se você pegar lá no seu Instagram, no seu TikTok, né, e olhar o tempo de uso que você fica vídeo rolando o dedinho, poderia ser o tempo que você estava se qualificando para oferecer até para quem trabalha, né, para a empresa ter um profissional melhor, e claro, ser valorizado, e para quem está desempregado ter oportunidade de talvez conseguir um emprego e do que ficar rodado, como tem muita gente parada no tempo, vamos dizer assim, né? Acredito que a gente precisa trabalhar a autorresponsabilidade com a nossa carreira. Então, quando você pensa que você está investindo em você, porque existe uma falsa percepção de quando a empresa está te treinando para aquela empresa. E muito pelo contrário, conhecimento não tem como você reter. Então, a pessoa que tem a possibilidade de receber um treinamento de uma empresa, um processo de desenvolvimento, ela está recebendo um grande presente para a vida. Porque a empresa não vai reter esse conhecimento. Só que existe uma percepção também, hoje, de que tudo vai vir muito fácil. Que você não precisa levar tempo estudando, que se você for ler alguma coisa, aquilo é muito trabalhoso, muito moroso, não tem talento para leitura, não gosto. E aí tem uma frase que eu sempre digo, que quem faz só o que quer é bebê, bem bebezinho. Que aí passou uns dias, a mãe já começa a mandar nele. Então a gente não faz o que a gente quer. Essa ideia de que a gente vai fazer o que a gente quer é utopia. A gente faz o que é necessário, é disciplina. Gente grande trabalha com disciplina. Você criou uma cultura de facilidade no trabalho. Eu entro do jeito que eu sou, a pessoa precisa me contratar, me valorizar. Você vendeu algo para, não digo só para essa geração, mas nos últimos anos de que trabalhar às vezes não vale a pena, ou eu não preciso me esforçar para ser valorizado. As pessoas precisam me valorizar pelo que eu sou, do que eu entrego. Existe uma cultura nacional de que o empregador é sempre aquele que está extorquindo uma outra pessoa. Então, ele, como o ser brutal ali, ele teoricamente deveria pegar esse colaborador no colo e agradecer ele por estar ali. E na realidade, não. Não é assim que funciona. Assim como o colaborador precisa desempenhar aquilo pelo qual ele foi contratado, o dono da empresa, o empregador, também precisa ter uma boa empresa para se trabalhar. Então, existe sim uma cultura de que o colaborador sofre e que a empresa não valoriza, mas vamos voltar lá novamente. Como você tem se valorizado? Como você tem se desenvolvido? E aí a gente vai entrar numa discussão aí sem fim nesse sentido, Gelson. Falando em discussão, uma polêmica aqui, né? A gente sabe que começou a se implementar, principalmente nos Estados Unidos, a cultura do Google, né? Que é uma empresa onde que tem um sofazinho para você descansar, tem uma mesa de bilhar, tem várias coisas de diversão. E começou a se implementar dentro do Brasil também essa cultura. Você acha que vamos dizer assim, deixou-se a empresa formal por algo meio de lazer junto, uma mistura, e o brasileiro está preparado para isso? Vamos lá. Antes de você colocar mesa de bilhar, antes de você colocar puff colorido na sua empresa, torne aquela empresa um bom lugar para se trabalhar. Se você tiver uma mesinha muito pequenininha e 2 cadeiras e for um excelente lugar para se trabalhar, não tem necessidade de tudo isso, não. Então, vamos do princípio. É lógico que se você tiver a possibilidade de fazer isso, maravilhoso. As pessoas vão ter um lugar ali para dar de escape da energia dela. Mas o brasileiro, como um todo, e aí eu estou generalizando, e peço inclusive desculpa por isso, não sei se está preparado para isso ainda não. Porque a gente não tem a cultura ainda de entregar aquilo pelo qual a gente foi pago. A maioria das empresas hoje tem esse problema. A gente tem um problema que se chama presenteísmo. Absenteísmo é quando a pessoa falta na empresa. Presenteísmo é quando ela está ali e não está trabalhando. Então, na realidade, tem muita coisa para se trabalhar aí antes
de pensar em colocar puffs, TVs e mesa de bilhar nas empresas. Eu vou aproveitar o gancho seu dessa resposta, porque assim, se criou-se uma cultura, que nem você falou, que o empresário é o carrasco, é o vilão, ele rouba todo mundo, ele faz. Mas você há de convir comigo que o funcionário que é contratado para trabalhar 8 horas e ele mata 1 hora, 30 minutos, ele está roubando o dono da empresa? Existe sempre a cultura, principalmente por parte do colaborador, de que está sendo explorado de alguma maneira ali pelo empregador, certo? Só que se a gente for pensar, o tempo de uso com o celular, o tempo de uso com bate-papo nos corredores, e isso existe e é preciso haver uma cultura mais leve de trabalho, mas quanto tempo isso está levando? Tanto tempo de lanche que você está tomando, o cafezinho. Sim, você está entregando às 8 horas que você combinou? Dessas 8 horas que você combinou, do trabalho que você prometeu que você ia entregar, você está entregando bem feito? Porque chega no final do mês, o teu patrão precisa de pagar o valor que ele combinou. Mas você está entregando aquilo que você combinou com ele? Quais são os tipos de pessoas dentro das organizações? Existe uma teoria que existem 3 tipos de pessoas dentro de uma organização ou na vida. 15% de nós são o que nós chamamos de desistentes. Vamos imaginar que a gente vai subir uma montanha, o Everest? 15% de nós, quando eu convidar, não vai. Nem vai iniciar. São aquelas pessoas dentro das organizações que quando você diz sobre um projeto novo, ela diz que não vai dar certo. Que já viu aquilo acontecer várias vezes, que não vai dar certo. Essas pessoas já pediram as contas da sua empresa, elas só não levaram até o RH. 80% de nós são o que é chamado de campista. Quem são os campistas? São aquelas pessoas que aceitam ir com a gente para o Everest. Só que eles chegam lá, sobe até o posto 3, o posto 4, subiu ali um pouquinho e tá bom para ele, já pode chegar aqui em Sinop e falar que subiu o Everest. E apenas 5% de nós são o que chamamos de alpinistas. Quem são os alpinistas? São os que chegam ao topo. 5% de nós são os alpinistas. E quem é? Como que se forja um alpinista? É aquele que não desiste. É aquele que encontra sentido na execução diária, que acorda para fazer alguma coisa, que está em busca de melhoria contínua. Esses são os alpinistas. Você acha que esses 5% também podem ser os empresários de sucesso? Com certeza. Com certeza. É aquele que não desiste. Então não é difícil ser alpinista. Não é difícil. É entender a diferença, por exemplo, entre motivação e disciplina. Ninguém acorda motivado todos os dias. É impossível que isso aconteça. Disciplina é fazer a mesma coisa que você faria em um dia que você está motivado. É não desistir. Gente, falando em cultura, o que é a cultura empresarial? Outro tema da moda, né? Cultura empresarial, todo mundo fala. E é benéfico. É muito benéfico. Né? Então, o que é cultura, Gelson? O que é isso? Que essa palavra, algumas vezes se fala muito uma palavra e se esquecem de conceituar essa palavra. Muitas vezes você perde o sentido também da palavra, né? Exato. Então, o que é cultura? É o jeito daquela empresa funcionar, com seus valores, com sua regra, é o seu jeitinho de ser. Aquela essência que você começou? Exato, é a essência, é a sua essência. Se a gente for pensar hoje, as empresas colocam lá missão, visão, valores, nem o dono da empresa sabe o que está escrito lá. Às vezes é uma pessoa que nem faz parte da equipe que montou aquela... Exato. Então aquilo não é vivido. Cultura é o que é vivenciado na empresa no dia a dia. Outra coisa, tem muita gente que fala assim, mas a cultura da empresa, e pensa que isso é positivo. Cultura pode ser negativo. Você pode ter cultura de uma comunicação ruim, você pode ter cultura de baixo desempenho, de reclamação, isso também é cultura. Você acha que isso é passado de funcionário para funcionário, de troca de colaborador? Porque, como você falou, né, a cultura ela é uma essência. Uhum. Então, vamos pegar o exemplo aqui, que já que o povo gosta de reclamação, né? Se você tem uma cultura numa empresa das pessoas reclamarem, quando entra um colaborador novo da empresa, mesmo que ele não tenha esse perfil, a equipe acaba passando essa cultura de reclamação e aí ele começa a entrar nesse processo contínuo aí da empresa? Contaminação. E como que quebra isso?
Vamos lá. Eu vou começar pelo antes aqui. Então, é sim possível que uma pessoa entre numa empresa e seja contaminada pelo comportamento que existe ali. Essa história de que nós somos a média das pessoas que nós convivemos é real. Nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Então, se você tem ali dentro das empresas uma cultura de reclamação, de fofoca, é tendência que essa pessoa entre ali também. Então, a empresa precisa tomar isso como verdade. Então, na minha empresa, isso é um problema, fazer um diagnóstico disso para buscar a resolução. Muitas vezes, essa resolução vai doer para o empregador, mas ela é necessária. Então, tem como mudar. Tem como mudar, tem sim. Inclusive, é possível você incrementar, colocar novas coisas dentro da sua cultura. Tudo numa empresa precisa ser medido, Gelson. A gente precisa ver, por exemplo, qual que é a cultura que o dono da empresa acha que a empresa dele tem. A gente faz uma pesquisa em relação a isso, verifica se é isso mesmo ou se não é. Acontece muito de não ser. Não sendo, a gente vai fazer um trabalho de modificação dessa cultura, de trazer para essas pessoas o que é a cultura, a disseminação da cultura mesmo ali dentro. Na hora da contratação, inclusive, as pessoas que entram dentro da sua empresa precisam ter indícios da sua cultura, senão elas não vão ficar. É um outro motivo de rotatividade nas empresas hoje. Contrata-se pessoas que não têm nenhuma relação com a sua cultura. E aí elas não ficam, por melhores que elas sejam, elas não ficam. Janaína, uma das outras coisas que está em moda, né, é o tal do feedback, né? Feedback eu vejo assim, dependendo, ele é uma maravilha, mas também da forma que você pode usar ele, acaba sendo muito prejudicial, tanto para o profissional quanto para a empresa. Qual que é a importância do feedback correto, claro, dentro de uma empresa, tanto para a empresa quanto para os colaboradores? O feedback é a principal ferramenta de gestão de um gestor. A principal. Se um gestor fizer apenas o feedback bem feito, ele tem ali, 60%, 70% da gestão dele bem feita. Só que é um feedback bem feito, estruturado para gerar resultado. Então, conversa não é feedback, crítica não é feedback, conselho não é feedback. Feedback é técnica de gestão. Existe hoje um modelo, entre aspas, padrão de feedback, que quem está nos assistindo e gostaria de implementar dentro da sua empresa poderia estar usando? Existem sim várias técnicas de feedbacks que devem ser usadas para cada momento em específico. Então, esse gestor deve ser treinado, por exemplo, a reconhecer vitórias. Porque no nosso dia a dia, na nossa criação, a gente não é treinado ou incentivado a reconhecer, né? Eu ouvi na minha casa a vida inteira, você não faz mais do que a sua obrigação. Você faz uma coisa bem feita, tiram notas boas, não faz mais do que a sua obrigação. Fez uma coisa bem feita, não faz mais do que a sua obrigação. Então, a gente não foi criado para elogiar. E sim, é muito necessário. O feedback é utilizado para manter um comportamento ou para você diminuir e excluir um comportamento. Então, ele é usado para as duas coisas. Mas nenhum de nós aqui cresce com crítica. Então, o feedback não é crítica. A gente cresce muito mais com elogio do que com crítica, qualquer um de nós. E qualquer tipo de profissional, gestor mesmo, para aquele que de repente jogou lá de paraquedas, caiu numa gestão, ele consegue começar a implementar uma gestão de feedback correta sem o auxílio de um profissional? Vai ser mais trabalhoso. Ele vai ter que estudar por si, mais uma vez. Vai ter que estudar. É sempre estudo. Mas é possível sim que ele aprenda a fazer bons feedbacks. Com ajuda profissional, ele vai facilitar, ele vai encurtar esse caminho. Ô Janaína, a gente vem nesse bate-papo que a gente está falando aqui sobre gestão, sobre contratação, sobre novas gerações, enfim. A gente sabe que é desafiador, né? Eu queria que você desse umas dicas práticas, a forma correta para contratar gente. Porque a gente sabe que tem muita empresa, muito profissional que está começando, às vezes um empreendedor que está abrindo uma... E ele saiu do empresa para contratar Como que ele consegue contratar sem ter a Janaína junto lá? Claro que se ele tivesse a Janaína seria mais assertivo, mas ele não tem a Janaína. Como que ele conseguiria contratar um funcionário da forma correta? Primeiro, ele precisa de algumas definições antes de fazer essa entrevista. Abriu a vaga, vou contratar uma pessoa para minha empresa. Ele precisa saber exatamente o que essa pessoa vai fazer dentro da empresa dele. Quais são as atribuições, quais são as responsabilidades dessas pessoas. Depois disso, ele precisa pensar em quais são os comportamentos necessários
para que essa pessoa desempenhe bem essa função. Quais são os comportamentos que ela precisa ter? Como é que eu vou fazer perguntas que estejam relacionadas a esses comportamentos, a essas competências técnicas? E os valores da minha empresa? Como é que eu vou encontrar formas de perguntar e de saber quais são os valores dessa pessoa para eu ver se faz fit cultural, se faz sentido dentro da minha empresa? Então, ele precisa se organizar muito bem antes de fazer essa entrevista, antes mesmo de abrir a vaga. Na hora da entrevista, existe uma cultura muito grande, eu vejo isso, eu acho muito engraçado, que a pessoa chama o candidato para a entrevista e só o entrevistador fala. Ele explica a vaga para a pessoa e no final ele pergunta se a pessoa quer a vaga. E ainda nós temos mais um formato de entrevista que quem vai ser contratado entrevista a empresa que vai contratar. Como que você vê isso? Eu acho isso benéfico. Eu não acho isso ruim. Aquela pessoa vai entregar pelo menos 8 horas do dia dela para aquela empresa. Ela precisa saber onde é que ela está entrando. Que é a cultura dele casada com a cultura da empresa. Exatamente. Então, lembra que está fazendo uma troca de serviços? Então, ele está vendendo a força de trabalho dele. Ele precisa entender como que é aquela empresa. É lógico que existe um limite para isso. Ele entende, como que funciona aqui? Como que é o trabalho? Né? Existe bom senso que precisa ter sempre. Né? Mas sim, eu acho benéfico a pessoa perguntar e se inteirar daquela empresa. Porque senão pode ser que ela entra na empresa dessa pessoa, 2 dias depois ela vê que tem aquela característica que esse problema tinha ter sido resolvido lá numa entrevista. Quais são os erros mais comuns na hora de contratar um funcionário? Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: não contrate o general para a vaga do soldadinho de chumbo. O que é isso? Tenha alinhada quais são as necessidades daquela vaga. Se você contratar uma pessoa maior ou menor do que aquelas necessidades, não vai dar certo. Você precisa ter muito bem alinhado. Qual que é o porte da sua empresa? Como é os processos da sua empresa? Por exemplo, minha empresa Janaína hoje não tem processos. Aí você contrata uma pessoa que necessita de processo para trabalhar. Essa pessoa é maravilhosa, ela rende. Dentro da sua empresa ela não vai render. Então, os erros de contratação, na realidade, têm a ver com isso. Vamos enquadrar a pessoa certa no lugar certo. Certinho, eles não vão encaixar. Você precisa ter em mente o que é que você treinaria e o que é que você não treinaria. Valores, você não vai treinar. Ou aquela pessoa vai vir ou não vai vir. Se ela tiver o desejo intenso de se adaptar, vai levar um tempo. Você precisa saber se você está disposto. A tendência é gerar rotatividade. Essa pessoa não vai ficar. Ou você vai desligar ela ou ela vai se desligar. A gente já está... É um tema interessante, né? Porque é latente hoje nas empresas essa questão dos colaboradores, né? Então a gente poderia falar aqui várias horas. Mas, Janaína, para a gente já indo para o fim do nosso bate-papo aqui, eu queria fazer uma pergunta para você. Para a Janaína. Descreva a Janaína em 3 palavras. Em 3 palavras? Em 3 palavras. Eu acredito que a palavra que mais me define é obstinada. Sou muito obstinada. E as outras 2? Eu sou resolutiva e eu acho que eu sou empática. Eu tenho muita empatia pelas pessoas. Muito bem. Janaína, a gente tem aí no último ano, nesse ano especificamente, a ascensão ou a disseminação da inteligência artificial. O que você vê isso impactando dentro das empresas e nos profissionais? O que isso vai impactar agora, nos próximos anos? Como que se enxerga a tua área com o uso da inteligência artificial? Eu acredito que seja um caminho sem retorno. A gente vai ter cada vez mais a inteligência artificial dentro das empresas. E aí sempre existe esse medo da substituição pela máquina. Eu me lembro desde a escola desse discurso, do medo da substituição. O ser humano tem características que uma máquina não vai conseguir substituir. Então, encontra você o seu diferencial humano. Eu vou falar um negocinho aqui que eu acho muito interessante. Qual que é a função de uma pedra no mundo? É a função que a gente der. Exato. Né? Então, você pode tropeçar na pedra, você pode usar ela para uma construção. Uma pedra é direcionável, você faz dela o que você quer, certo? Existem pessoas que vivem como pedra? Muito. Qual que é a função de uma planta no mundo? Ela tira a subsistência dela ali, não é? Então, ela cresce, se desenvolve,
alimento que tem ali por perto, não é? Supre de alimento. Existe gente que vive como planta também, não tem? Tem. Qual que é a função de um animal no mundo? A função de um animal no mundo é se alimentar quando tem fome, saciou e reproduzir. Existe gente que vive como animal também, não tem? Vários, conheço muita gente. Qual que é a função do ser humano na Terra? Se não é ser direcionado, se não é só ali tirar subsistência e se alimentar, crescer, enfim, planta ou comer e reproduzir. Se não é essa, qual que é a função do ser humano? É fazer a diferença no mundo. Então, qual que é a diferença no mundo hoje que você faz? Tanto quanto empresa, como colaborador. Qual que é a diferença no mundo que você faz hoje? Então, é a gente pensar, qual que é a minha diferença no mundo hoje? Qual que é a minha diferença dentro da tarefa que eu faço? Qual que é a minha diferença dentro dessa empresa aqui hoje? O que traz o meu diferencial? Por que não me substituiriam por uma máquina? Exato. Então, é a gente entender que a gente não é pedra, que a gente não é planta e que a gente não é animal. Nós somos seres humanos e estamos aqui para fazer a diferença no mundo. Um tempo atrás, eu fui fazer uma viagem na praia e me chamou a atenção uma coisa. A praia é maravilhosa, tinha várias pedras e tal, e tinham 3 pedras muito grandes lá. E então as ondas batiam nas pedras e em cima tinha um pé de coqueiro. E aquele pé de coqueiro estava torto. Mas aí eu fiquei olhando e falei, olha, nós nesse pé de coqueiro. Ele se adaptou ao lugar que ele estava, com pouca suprimento. Ventos, tempestades, e ele estava lá firme e forte. Estava torto, mas ele estava lá. Então nós precisamos ficar atentos, porque é um desafio. Oportunidades estão surgindo e muitas pessoas não estão percebendo isso, e realmente o que você falou. O que nós vamos fazer para não se tornar talvez uma pedra, não viver como pedra, planta ou animal. Exatamente. Janaína, a gente está chegando ao final. Queria que você falasse um pouquinho do trabalho que você faz, quem quiser contratar você, quem quiser saber suas redes sociais, enfim, quem quiser entrar em contato com a Janaína, falar um pouquinho mais do teu negócio e como é que elas podem falar contigo. Hoje a minha empresa tem 3 ramos de atividades. Então, eu tenho treinamento e desenvolvimento tanto para pessoas, indivíduos, quanto para empresas. Eu tenho recrutamento e seleção de pessoas, né, para encontrar a pessoa certa para o lugar certo para essas empresas. E eu tenho a implantação e organização de processos, que entra desde a experiência do cliente na sua loja até como é que está sendo feito o seu processo de financeiro hoje. Então, eu tenho esses 3 ramos de atividade hoje dentro do meu negócio. A forma mais fácil de me encontrar talvez seja até pelo Instagram, que hoje virou ferramenta de trabalho para todos nós. Que eu tô lá como Janaína Anacleto Consult. E no telefone 66999311653. Lá você me encontra. Muito bem. Janaína, obrigado pela sua participação. A gente poderia ter falado de vários temas, mas o tempo, a gente não tem tempo para isso. Muito obrigado. Sucesso. Que esse desafio que a gente tem pela frente, né, com as novas gerações aí, com essa batalha que a gente vive, seja novas oportunidades e seja frutífera também para as empresas, e que a gente consiga, claro, se destacar no mercado de trabalho. E assim, nós concluímos mais um episódio do Desbrava Sinop com a Janaína Anacleto. E eu te convido a você que assistiu esse episódio, compartilhe, envie para o seu amigo, seu empresário, conhecido, aquela pessoa que você acha que precisa conhecer um pouquinho mais e entender o que está acontecendo no momento, esse episódio. E se você tiver algum comentário, deixe aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda, se você não concorda, e compartilhe. E na próxima semana nós temos mais um entrevistado. Então, um grande abraço e até o próximo. Até o próximo. Audio Jungle.